Caríssimos irmãos, bem-vindos à EBD Online da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Nós estamos ministrando nesse tempo de quarentena o curso Nova Vida para toda a igreja numa EBD geral. Você também que está fora da nossa comunidade aqui em Divinópolis, mas que participa conosco através da internet, seja bem-vindo e estude conosco a Palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia à mão e espero que você também possa acompanhar com a sua aí, ou impressa, ou em algum dispositivo onde você pode acompanhar o estudo com as referências bíblicas. Estamos iniciando hoje a segunda parte do curso Nova Vida. Até aqui, na primeira parte, estudamos em 5 lições, basicamente, a doutrina da salvação. Começamos o estudo pelo plano da salvação. Depois estudamos sobre o novo nascimento. E então estudamos também sobre o Espírito Santo. Avançamos nesse curso e estudamos sobre a certeza da salvação. E concluímos a primeira parte estudando sobre a esperança cristã. Hoje iniciamos uma segunda parte. Eu prefiro não chamar de parte prática porque a salvação é prática. Eu prefiro chamar de a parte de desenvolvimento da salvação, ou seja, a aplicação da salvação a todas as áreas da vida da pessoa que foi salva. Estamos estudando então, nessa segunda parte que começa hoje, a vida cristã. E vamos começar estudando sobre a oração. Por isso eu preferi intitular esta lição da seguinte forma: a vida de oração. Porque a oração perpassa por toda a vida cristã. É impossível desenvolver a vida cristã a não ser através da oração. Por isso, vamos estudar hoje sobre a vida de oração. E como a oração é um tema extenso e de suma importância, na aula de hoje vamos apenas resumir. Vamos buscar bases bíblicas que sejam fundamentais para que você compreenda, em primeiro lugar, o que é a oração. Em segundo, quais são as razões para orar. Em terceiro, características bíblicas da oração. Em quarto lugar, vamos refletir sobre a oração modelo ensinada por Jesus. E por último, falaremos sobre alguns aspectos da prática de oração. É natural que nós iniciemos esta aula fazendo uma pergunta: o que é oração? A Bíblia nos responde que oração é a comunicação pessoal com Deus. A oração se dá no contexto de um relacionamento. A Bíblia chama esse relacionamento de aliança. Através da aliança com Deus, nós temos então a possibilidade de um diálogo com Deus. Nesta aliança, Deus é Pai, nós somos filhos através de Jesus. E podemos então, nós filhos, conversarmos com o nosso Pai. Mas devemos levar em conta que a oração é um mistério, porque essa definição, comunicação pessoal com Deus, não pode abarcar toda a profundidade, toda a importância que a oração tem. Nós devemos levar em conta a dimensão do mistério. É simples dizer, é uma comunicação pessoal com Deus. Mas este Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós nos apresentamos diante dele para conversarmos com ele. Mas o que nós poderíamos dizer que ele já não saiba? Ele é onisciente. Jesus levou em conta essa questão quando ensinou sobre a oração. Em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre a oração no Sermão do Monte e confrontando a prática dos gentios. Nós vamos ver isso adiante. Ele então leva os discípulos a pensarem sobre isso. Capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Na oração, nós entramos no terreno do mistério. Deus incentiva, e não só incentiva, ele ordena que oremos. Mas o que nós podemos dizer a Deus que ele já não saiba? Que informação nova nós podemos acrescentar nesse diálogo? Estamos então diante de um grande mistério. Deus quer conversar conosco. Aí se abre diante de nós
a dimensão do sobrenatural. Porque esse diálogo só é possível pela atuação do Espírito Santo. A oração é a possibilidade de entrarmos na dimensão do sobrenatural. Judas escreveu em sua epístola, no final de sua Bíblia, versículo 20 da epístola de Judas, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Os especialistas na língua grega vão traduzir essa expressão dizendo que nós devemos orar na esfera do Espírito Santo, sob a direção, o controle, a condução do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 8, no versículo 26. Romanos 8, 26, ele diz isso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós não temos condição de expressar os nossos sentimentos quando nós sabemos o que dizer. O Espírito de Deus, o próprio Deus em nós, entra em diálogo com o Deus Pai e traduz as nossas palavras, as nossas expressões, muitas vezes até mesmo aquele gemido que não podemos expressar, ele em nós geme ou expressa diante de Deus o que estamos sentindo, traduz a nossa oração para que essa comunicação seja efetiva. Estamos diante do mistério da oração, estamos na dimensão do sobrenatural, mas devemos compreender que é isto que Deus quer e Ele vai providenciar para que tenhamos situações, experiências que vão nos ensinar a orar, que vão nos levar a crescer na prática da oração. Agora eu quero apresentar a você algumas razões que a Bíblia nos apresenta para que oremos. Razões pelas quais devemos orar. Em primeiro lugar, devemos considerar que a oração é uma oportunidade de buscarmos conhecimento de Deus. Por que eu devo orar? Porque eu preciso conhecer o Deus a quem eu sirvo, o Deus que é meu Pai através de Jesus, para que o meu relacionamento com Ele se desenvolva, se aprofunde. Então a oração é a oportunidade de buscar conhecer a Deus. Eu sou limitado, ignorante sobre a maioria das coisas que afetam a minha vida. Deus sabe mais da minha vida do que eu. Então eu preciso conhecer esse Deus que me conhece a fundo, que sabe o que eu vou dizer antes de pronunciar uma palavra, que me sonda e me conhece. Eu preciso conhecer esse Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 29, registrou numa carta que Deus ordenou que ele enviasse aos exilados na Babilônia, uma carta que falaria da verdadeira esperança de retorno após o cativeiro. E aqui Deus leva o profeta a incluir esta mensagem. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14, na parte A, diz: E serei achado por vós. Nós devemos orar, porque Deus quer ser encontrado. Ele quer ser conhecido. Ele se revelou. E a oração é uma oportunidade de conhecermos mais a Deus. Uma vez que conhecemos a Deus, conhecemos também a distância que há entre o poder de Deus, a santidade de Deus e a nossa fraqueza, a nossa limitação, o nosso pecado. Por isso a oração também é uma oportunidade de exercitarmos a nossa dependência de Deus, de nos humilharmos diante de Deus. Por que você deve orar? Porque você é um ser humano, pecador, orgulhoso por natureza, egocêntrico, e você precisa se desenvolver no caráter de Cristo, que mesmo sendo Deus, se humilhou,
e orou e exercitou essa dependência de Deus. Então por que eu devo orar? Porque eu preciso me humilhar diante de Deus, reconhecer as minhas falhas, reconhecer que eu sou pecador. É isso que nos diz a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 18, o Senhor Jesus falou sobre essa atitude de oração e propôs uma parábola onde ele contrasta o fariseu e o publicano. O fariseu que de pé se orgulhava e se considerava melhor do que o publicano. Mas o publicano, distante, versículo 13 diz, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O Senhor Jesus conclui a parábola dizendo que o publicano desceu exaltado. E ele diz que aquele que se humilha será exaltado. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, honrar a Deus, para que Ele nos dê oportunidades de desenvolver a sua vontade, de dar testemunho da sua graça. Mas para isso precisamos crescer em nosso caráter, precisamos reconhecer nossas falhas, precisamos dar espaço voluntariamente, conscientemente, para que Deus seja de fato Senhor da nossa vida. Na oração, nós então exercitamos a dependência de Deus. E uma vez que estamos conhecendo mais a Deus, nos tornando cada vez mais dependentes de Deus, surge uma terceira razão pela qual devemos orar. Porque Deus, sendo soberano, apesar da nossa limitação, da nossa fraqueza, do nosso pecado, quer nos usar. Eu devo orar porque em oração eu me envolvo na obra que Deus tem a realizar ao meu redor. Eu me envolvo com o reino de Deus. No mesmo capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ensinou sobre a oração, na oração modelo que nós vamos ver adiante, ele disse: venha o teu reino. Nós devemos pedir isso a Deus. Venha o teu reino. Envolva-se com o reino de Deus através da oração. Eu tenho então 3 motivos pelos quais eu devo orar. Em oração eu busco mais conhecimento de Deus. Pela oração eu exercito a minha dependência de Deus. E em oração eu me envolvo com o reino de Deus. Agora eu quero apresentar a você algumas características bíblicas da oração. O que a Bíblia ensina sobre a oração? O que caracteriza a oração de acordo com o que ensina a palavra de Deus? Em primeiro lugar, eu quero destacar a seguinte característica: a oração do cristão deve ser em nome de Jesus. Foi isso que o próprio Senhor Jesus ensinou. Em João, capítulo 16, no versículo 24, João 16, 24, o Senhor Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Depois que Jesus cumpriu a sua obra, morreu e ressuscitou, ele então foi constituído como mediador da nova aliança. E é através do seu nome, ou seja, da sua pessoa, do seu caráter, da sua autoridade, que nós devemos orar. É claro que não devemos usar o nome de Jesus, como popularmente acontece, como um amuleto. Não é uma expressão mágica. Não basta dizer em nome de Jesus e tudo vai acontecer. Em nome de Jesus significa de acordo com o caráter de Jesus, de acordo com a autoridade de Jesus. Você está submisso a Jesus? Então ore em nome de Jesus. Essa expressão em nome de Jesus é o seu reconhecimento de que você só está na presença de Deus e pode ter comunicação pessoal com Ele através da pessoa e da obra de Jesus. Se Deus vai agir em resposta à sua oração, será em nome de Jesus, através da intercessão, da mediação de Jesus. Por isso, a primeira característica é que nós devemos orar em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. É isso que nos ensina a sua palavra.
Em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, 1 de João 5,14, encontramos exatamente esse ensino. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o versículo 15 diz: E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se é segundo a vontade de Deus, Ele vai realizar. A vontade de Deus deve ser o critério que me permitirá selecionar aquilo que eu vou pedir a Deus. Eu preciso buscar conhecimento de Deus, é para isso que serve a oração e é por isso que eu oro. Eu preciso conhecer Deus através da sua palavra, para que em oração eu possa estar em sintonia com a vontade de Deus. Uma outra característica bíblica da oração é que a oração precisa ser com fé. Precisa ser uma oração confiante. É isso que diz a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas também, ou mais até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. A oração precisa ser com fé, com confiança. E aqui está então uma outra característica da oração bíblica, a perseverança. É com fé, deve ser então perseverante. Por quê? Deus sempre vai responder a nossa oração. Ele responde com um sim, quando está de acordo com a sua vontade, com um não, se for contrário, mas também com o espere ou com o silêncio, quando não compreendemos o seu propósito ou quando ele precisa nos preparar para glorificarmos, através de alguma circunstância, o seu nome. Então precisamos exercitar a perseverança. É isso que Jesus ensinou quando propôs a parábola que está em Lucas capítulo 18, quando o evangelista disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A parábola do juiz iníquo. Aquele juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens, mas atendeu ao pedido de uma viúva por conta da sua insistência. Foi nesse contexto que Jesus disse o que está no versículo 7. Ele disse assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O contraste aqui é entre um juiz iníquo e um Deus bondoso, um Deus justo, que atende à oração dos seus filhos. Mas muitas vezes em nossa vida parece que essa resposta é demorada. Parece que é demorada, é o que Jesus disse. E muitos de nós, muitas vezes, oramos dia e noite e persistimos na presença de Deus, na certeza de que Ele é bom e que se Ele ainda não respondeu é porque não é de acordo com a sua vontade ou Ele está nos preparando para que sejamos fortalecidos na fé e que possamos testemunhar da sua justiça, mesmo antes da resposta que esperamos para a nossa oração. É por isso que perseverança está relacionada com fé. E fica a pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Deus muitas vezes não responde no tempo que nós esperamos, porque o seu objetivo, antes de responder à oração, é fortalecer a nossa fé. Uma última característica que eu quero destacar é a eficácia da oração. E aqui nós voltamos para um ponto inicial. A oração é um mistério. Deus é soberano, mas ele responde à oração. Deus ouve a sua oração. Mesmo sendo um Deus soberano, Deus leva em conta a sua oração. Ele soberanamente decidiu agir no mundo
através da oração dos seus servos. E isso é maravilhoso. Estamos realmente diante de um mistério. Um Deus que é todo-poderoso, que não precisa de nós, mas prefere agir através de pessoas como você e eu. Fracos, limitados, pecadores. É assim na história da salvação. É assim em todo o tempo. Para que a glória seja unicamente para Ele. Para que somente Ele seja exaltado. E nós dependamos mais dele. É assim que foi registrado na epístola de Tiago, no capítulo 5 de Tiago, versículo 16 em diante, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração é eficaz, segundo a palavra de Deus. Deus ouve, Deus responde à oração. Não poderíamos fazer esse estudo sobre a oração sem separar um espaço para a oração modelo, a oração ensinada por Jesus, que é o resumo da sua compreensão sobre o relacionamento entre Deus e nós, entre Deus e os seus discípulos. Jesus então apresenta na oração modelo, e nesse contexto de Mateus capítulo 6, 3 aspectos que eu quero resumidamente destacar para você. Primeiro, Jesus ensina, através da oração modelo, que a oração precisa ser autêntica. E ele faz isso quando contrasta a oração dos discípulos com a oração dos fariseus, que eram hipócritas, versículo 5 do capítulo 6, que oravam em público, em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, com o objetivo de serem vistos pelos homens. Jesus então diz: seja autêntico em sua oração. Ninguém precisa ver a sua oração. Você não ora para os outros. Você ora para falar com Deus. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A oração é vista por Deus, não pelos homens. Deus vê a sua atitude, porque diante de Deus as máscaras caem, somos revelados de fato na nossa natureza pecaminosa, na nossa fraqueza, no nosso pecado, e precisamos então nos humilhar diante de Deus. A oração precisa ser autêntica, mas Jesus também ensinou que a oração precisa ser pessoal, porque os gentios, os pagãos, por outro lado, oravam fazendo desses rituais de oração uma espécie de meio ou de instrumento para manipular os seus deuses. E por isso eles usavam de vãs repetições. É o que diz o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A insistência, a repetição, crendo que é por esta ação humana que Deus vai responder. Como se não houvesse um relacionamento. Como se a entidade, a divindade, o ser que é adorado precisasse ser provocado, instigado e, por outro lado, quem adora precisasse merecer a atenção dos deuses e então usasse os recursos que tinha à disposição para manipular o sagrado. Isso é paganismo. Jesus disse no versículo 8, texto que nós já lemos: nós devemos orar a Deus como nosso Pai. Então não precisamos usar de vãs repetições, não precisamos usar de rituais.
precisamos falar de maneira autêntica, mas também de maneira pessoal. A oração modelo é a seguinte. Jesus disse, versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta oração modelo nós aprendemos que a atitude de oração deve ser autêntica, deve ser pessoal, mas deve ser também reverente diante de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que Deus está separado de todas as outras coisas. Porque é isso que significa santificado. Separado. E o que está separado é o seu nome, que traduz o seu ser, o seu caráter, a sua santidade. Então, quando nós oramos, nós estamos comunicando com essa atitude que para nós Deus ocupa o lugar central. Deus ocupa a prioridade da nossa vida e por isso reverenciamos a Deus. Tratamos a Deus como aquele que está separado de tudo mais que experimentamos no mundo. Precisamos falar também sobre a prática da oração. E eu separei aqui algumas questões que são aparentemente simples, mas que interferem no desenvolvimento, principalmente de quem está começando na fé cristã. Oração, muitas vezes, é uma barreira para a maioria das pessoas. Porque as pessoas chegam na igreja ou começam a conhecer a Bíblia e se veem limitadas, incapazes de proferir uma sentença em público ou ouvem o pastor orando, imaginam que para orar precisam fazer um curso de teologia. Oração é uma comunicação pessoal com Deus. Não existe uma forma definida para a oração. Você não precisa começar com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Não existem fórmulas que você precisa repetir. A oração é um diálogo com Deus. Converse com Deus como se você estivesse conversando com uma pessoa amada, uma pessoa da sua família, um amigo seu. É claro que reverentemente, como nós vimos, mas de maneira direta, de maneira pessoal. Não existe um lugar ou um horário específico, sendo que só assim a oração será ouvida. Nós não cremos que a oração é um sacramento. Então, você não precisa seguir uma determinada regra para que a sua oração seja eficaz. A oração é eficaz por causa da dimensão sobrenatural, do poder do Espírito Santo que está orando em você e com você. Não é a forma, a fórmula, a regra que vai tornar a sua oração eficaz. Nós vamos concluir a aula de hoje de uma forma diferente. Normalmente eu tenho feito perguntas para que você revise o conteúdo depois, mas hoje eu quero concluir com um testemunho, uma experiência pessoal que eu quero compartilhar com você. No nosso primeiro ministério, na cidade de Camaçari, na Igreja Batista Sião, nós acompanhamos uma família que vivia um drama de décadas. A filha mais nova, com mais de 20 anos, 23, 25 anos, sofria de epilepsia. E naquele momento que nós conhecemos a família, as convulsões, as crises eram muito frequentes, várias vezes durante o dia. A família já havia se mudado para o estado de São Paulo para buscar recursos melhores, voltou cansada para a Bahia e estava ali em oração. Através de contatos na igreja, eles conseguiram um tratamento e uma cirurgia em Goiânia, no estado de Goiás. Foram hospedados por uma família que nem mesmo conheciam, prova de que Deus estava agindo, e a cirurgia foi marcada. Eles então estavam no hospital com essa filha mais nova internada, esperando a cirurgia. Mas para fazer a cirurgia,
Era necessário um mapeamento do cérebro. E esse mapeamento só seria possível através das convulsões. A jovem, que tinha várias convulsões por dia, depois de internada não teve nenhuma convulsão. E agora, curiosamente, a família pediu que a igreja orasse para que a filha tivesse convulsões. E, antes do culto, chegou a nós esse pedido, que os médicos haviam dado um ultimato dizendo que se ela não tivesse nenhuma convulsão naquele dia, eles precisariam entrar com a medicação mais forte, o que geraria sofrimento. Então nossa oração a Deus era que ela possa ter convulsões suficientes para o mapeamento que prepare a cirurgia. E nós oramos. Naquela noite, nós fomos movidos pelo Espírito Santo para orar, a igreja inteira, coesa, unida naquele propósito, e nós oramos por aquela família, por aquela jovem, membro da igreja. Depois tivemos a resposta de que naquela noite e madrugada adentro, o que permitiu que a equipe médica fizesse o melhor mapeamento possível. E então no dia seguinte a cirurgia foi realizada com sucesso e ela foi curada. Eu guardo esta experiência como uma experiência de resposta à oração. Deus respondeu à oração daquela família, Deus respondeu à oração da igreja naquele momento. Mas veja, essa família perseverou em oração durante 2 décadas. Deus não estava ausente. Deus estava agindo na vida daquela família, daquela jovem. Chegou o tempo de responder àquela oração. E Deus escolheu agir na vida daquela família através da mobilização da igreja para orar. O privilégio é nosso, poder participar do agir de Deus através da oração. Deus responde à oração. Ele decidiu agir assim. Ele então vai levar você a ser despertado a orar. Você vai crescer, você vai conhecer mais a Deus e você vai experimentar o poder de Deus. É por isso que nós devemos orar. Por isso, siga a recomendação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Deus abençoe a sua vida.